Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que salva vidas. Um assunto que, infelizmente, ainda faz parte da realidade de muitas mulheres, que é a violência doméstica. Muitas vezes ela começa de forma silenciosa, com controle, manipulação, humilhações e ameaças. E quando a vítima percebe, já está presa num ciclo de medo do qual parece impossível de sair. Mas a informação, o acolhimento e a coragem pode mudar essa história. E para essa conversa, eu tenho a honra de receber duas mulheres que conhecem essa realidade, mas por perspectivas diferentes, mas igualmente transformadoras. A primeira convidada é a doutora Jane Kleber, ela é delegada de Polícia Civil aposentada, deputada distrital aqui em Brasília, no Distrito Federal, e uma das maiores referências do DF da defesa das mulheres. Durante sua carreira, ela esteve na linha de frente do combate à violência doméstica, acolhendo as mulheres, as vítimas, investigando crimes e trabalhando para fortalecer a rede de proteção a mulheres. Doutora, seja muito bem-vinda. Agradeço demais o convite e a descrição tão honrosa, tão carinhosa, mas para mim é um momento importante. Aliás, todos são, que a gente tem a oportunidade de fazer esse debate e já ouvindo no início aqui em off, a experiência que ela teve é muito marcante. Eu lido com essa situação de violência anos e anos e anos, mas sempre a questão da humanidade está presente em nós, né? Se trata profissionalmente, mas a humanidade e o fato de ser mulher nos coloca nessa condição de nos colocar no seu lugar, sentir sua dor. Então eu sinto muito pelo que você passou, espero que realmente você se recupere disso e a sua experiência sirva para que possamos alertar outras mulheres para não passarem pela mesma situação. E Perfeito. você é uma querida jornalista amada, já faz parte do meu círculo de amizade, de verdade, passou para além da questão só do jornalismo e trazer esse tema é muito importante. Então, alguém que tenha o seu espaço de fala, discutir, fazer esse debate é importante para Brasília e para nossas mulheres. Não haveria alguém melhor para tratar desse assunto conosco. Muito obrigada, deputada. E também está conosco a doutora Kívia Paiva, ela é advogada, especialista em direito de família, da família e direito patrimonial. Além da sua sólida atuação jurídica, ela carrega uma história de superação. Foi vítima de uma tentativa de feminicídio, conseguiu romper esse ciclo e hoje dedica a sua vida para orientar e proteger mulheres, para que conheçam seus direitos e reconstruam suas vidas com segurança e dignidade. Doutora Kívia, muito obrigada também por estar aqui. Ela que veio de Goiânia, está aqui em Brasília hoje para contar a história dela. Obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar do lado de uma inspiração, é uma história incrível a sua. Obrigada. E você também, né, Narla, como base de tudo. Então, assim, eu tô muito honrada mesmo. Obrigada. Pela oportunidade. Obrigada, doutora Kívia. E vamos começar, então, contando um pouquinho da sua história. A gente aqui em off sabe, mas muitas mulheres precisam saber um pouco sobre o que aconteceu com você e você que transformou essa violência que você sofreu, física, psicológica, mas também patrimonial. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa tentativa de feminicídio que aconteceu em Juiz de Fora, lá no Rio de Janeiro. Você era casada há 8 anos. Sim. E um homem que não te agredia fisicamente, mas já começou ali com a agressão psicológica. Sim, eu venho sempre falar da prevenção, eu acho que a doutora concorda comigo, porque, igual no meu caso, a agressão não começou com um tapa, um soco, ela foi silenciosa, foi uma agressão em forma de carinho. Não precisa fazer isso, deixa que eu faço. Não precisa, deixa que eu tenho controle disso. E você vai Não usa essa enxergando roupa. exatamente um controle de que chega um momento que você percebe que você deixa de ser você mesma. Você perde o direito de ser você mesmo, você perde toda a sua identidade, vivendo numa relação que você vive dia após dia, acreditando que vai haver uma mudança, e não é o que acontece. No meu caso, eu vivi um relacionamento que, aos olhos de todos, ele era invejável. Eu era bem tratada na rua. Abria a porta do carro. Abria a porta do carro,
era elogiada na frente das pessoas, eu ganhava presentes. Então, assim, eu tinha uma vida que, de fato, para a sociedade e também foi, de certa forma, aquela coisa de você tentar resgatar o relacionamento me colocou nessa posição, porque eu não percebia que foi me afastando dos amigos. Eu sou uma jovem de família humilde, mas eu sempre trabalhei, estudei desde os meus 17 anos, me tirando do trabalho. Você não precisa mais disso, então entrou um controle financeiro, e eu acredito que essa violência patrimonial, ela ceifa até a oportunidade da vítima sair, Exato. porque quando ela percebe, ela se vê refém. Uhum. Ela se vê refém, porque no início ela vai abrindo portas de perder sua identidade com a questão do homem. Ai, deixa que eu faço isso, deixa que eu controlo aquilo, você não assina, você não tem conta. Então, você vai perdendo tudo isso, por mais que não te falte nada, te falta liberdade. E essa liberdade, essa autoestima que ela é ceifada dia após dia, é o que impede, às vezes, quando a mulher acorda e vê, não, isso vai continuar, porque foi isso que aconteceu comigo. Chegou um momento que eu percebi, isso vai continuar. É impossível, eu não conseguia ter uma conversa com os meus pais. Não conseguia ter uma conversa com meus pais sozinha, porque ele era absurdamente ciumento dentro de casa e me diminuía dentro de casa. Ele era de uma família de status, então, assim, diminuía a minha origem, diminuía, enfim, mas isso no íntimo, em 4 paredes. Na frente de todo mundo, ele era um homem incrível, e eu, na frente de todo mundo, aceitava aquela situação e não contei nem pra minha mãe. Então eu vivi aquilo tudo calada, acreditando que um dia ia mudar. Isso durou 8 anos. Ele era uma pessoa depressiva, nunca tinha me agredido. E eu me lembro como se fosse hoje, era Páscoa. Ele não quis almoçar na casa dos meus pais esse dia. E aquilo me foi de uma estranheza enorme, porque eu não podia ver meus familiares sozinha mais. Ele sempre estava indo comigo, sempre estava nos almoços, nunca estava sozinha. Minha mãe, hoje em dia, ela fala que ela vivia com uma filha coagida. E a minha mãe me dói, assim, o que eu passei, eu me sinto forte, sabe? Eu me sinto bem. Mas o que me doeu muito foi ouvir da minha mãe que ela sentia que eu tinha vergonha das minhas origens, porque eu chegava na casa dela e eu ficava extremamente, diz ela que sentia uma mulher extremamente coagida. E a minha coação era justamente o medo daquele personagem desabar na frente dos meus pais. Eu não queria que aquele personagem desabasse. Queria mostrar que estava forte, exatamente. que estava tudo certo. E fui levando isso até esse dia que, estranhamente, ele deixou eu almoçar na casa dos meus pais, sozinha. Isso era Páscoa. E eu almoço. Quando eu volto para casa, ele me chama e fala, olha, eu tenho uma decisão. Eu tomei uma decisão. Eu vou tirar a sua vida e depois a minha. Ele tinha o porte de arma. Ele era CAC. E, naquele momento, ele ia ao cofre pegar a arma. Eu poderia ter fugido, dava tempo. Mas, mais uma vez, nosso instinto de mulher, né? Eu vou tentar salvar, vou tentar resolver a situação, não vai acontecer. E eu fui até o quarto para não deixar que o pior acontecesse. E não deu certo. Aí foi a primeira vez que ele me agrediu fisicamente. Arrancou praticamente quase todos os meus cabelos, pegando pelo meu cabelo. Eu tive 3 traumatismos cranianos. Ele batia a sua cabeça Bateu na a minha parede cabeça, várias parede, vezes. chão, inúmeras vezes. E quando eu me levantei, que eu me vi toda ensanguentada, eu não acreditava no que estava acontecendo, eu orava a Deus, porque eu não estava entendendo aquela situação. Depois disso, eu acordei enfrentando uma outra situação já no hospital. E eu lembro que você conta que via marcas de sangue assim na parede. A cena é muito E assustadora. porque você não sentiu dor. Só depois que você viu o sangue que você percebeu a gravidade. Quando eu cheguei no espelho para poder olhar para mim o que tinha acontecido, o meu cabelo estava todo ensanguentado. Meu cabelo coberto de sangue. E aí eu cheguei na cena, a cena do quarto é uma cena de horror. Quem chegou lá depois teve perícia, teve toda a questão mesmo burocrática. E a imagem que as pessoas tinham era a mesma coisa de quando você pega uma bola suja e joga ela várias vezes numa parede branca. Foi assim que ficou. E você acordou
dentro de casa mesmo e Acordei dentro de casa, o viu morto. vi uma quantidade absurda de sangue, e aí eu desço, tem filmagens, eu desço escorando na parede, vou até a portaria. Cheguei na portaria pedindo ajuda pra ele. Eu falei: "Aconteceu alguma coisa com o meu esposo", e o porteiro fala: "Não, aconteceu alguma coisa com você, porque meu meu cérebro estava exposto". Não. E aí depois disso, aí pra mim, na minha memória fica bastante falhada, aí o que me ajuda a lembrar da ocasião mesmo são os laudos médicos, o E ele ainda acompanhamento. te enforcou, depois de bater a cabeça dela. Esse foi a pior parte. Olha como que a vítima, você deve ter convivido com várias vítimas, você pode dizer melhor do que eu, mas no meu caso, eu lembro que na época, isso tem 3 anos, na época eu não sentia raiva, eu sentia assim, eu tinha uma vida acabada, porque eu já não tinha marido, não tinha mais ninguém nem nada, quando eu acordei, cortaram meu plano de saúde, eu não tinha mais financeiro para suportar um processo, eu não tinha amigos, porque ele tinha me afastado de todo mundo. Eu era uma pessoa sozinha, eu não queria levar esse problema para os meus familiares, queria proteger meu pai e minha mãe, então eu tinha que ser forte e me virar. E eu Sempre vou que a é, mulher sempre tem esse perfil de querer carregar tudo mesmo nas exatamente. E eu vou costas. até a delegacia. Por quê? Porque pintaram minha casa inteira e, curiosamente, sumiu um cofre da minha casa. Então, nesse processo, eu precisei ver, eu como advogada, falei, eu vou até a delegacia, teve perícia, lá vai ter uma foto eu vou conseguir comprovar, porque a senhora imagina, eu na posição de 3 traumatismo craniano, quem acreditaria qual o peso da palavra de uma pessoa que tá com 3 traumatismo craniano? Nem eu mesmo Você acredito. ficou 2 meses É, desacordada? Foi o desacordada. tempo que eles manipularam Limparam todas as tudo, provas. exatamente. Exato. Não, no meu processo eles tentam até me colocar como herdeira infiel. E tentaram te colocar como culpada pela morte dele É, também. exatamente, indução ao suicídio, alguma coisa, eu fiz pra eles, pra poder, no caso, eu não ter direito à herança que era de direito. Claro. E aí eu chegando na delegacia, lá eu tive uma incrível surpresa, porque esse tempo que eu fiquei desacordada, eu senti uma dor no tórax absurda. E ninguém teve coragem de me falar. E aí, na hora que eu exigi e olhar, eles falaram: "Olha, são cenas muito fortes, você vai aguentar?" "Não, eu quero ver", e eu estava sozinha, eu fui sozinha. E aí eu descubro, era uma delegada, mulher, me acolheu, e ela falou e aí ela cita que, além de tudo, eu fui esganada com uma corda. E aí naquele momento, foi o momento que eu fiquei abalada, porque o traumatismo craniano, na minha cabeça de vítima, naquele momento, eu pensava: "Perdeu a cabeça?", mas a pessoa ter a frieza de descer, pegar uma corda, subir e te esganar. Então, assim, não foi só coisa de momento, aí eu acho que já foi algo demais, e onde que, pra mim, pesou E muito a até minha história, né, planejado, né. planejado. Agora, doutora, esse perfil que a gente ouviu de história aqui, obrigada, Sim, doutora obrigado. Kívia, eh, é um perfil que você costumava ouvir nas delegacias ou não? O perfil do homem que agride a mulher e que tenta matar a mulher, normalmente é aquele que já chega xingando, batendo, ou também esse perfil do controle, que a gente percebeu que ele não começou com um tapa, mas começou com um controle? Quando ela descreve, a gente consegue dar nome para essas coisas, né. Ah, é. Então, na verdade, ele tinha um controle disfarçado de cuidado. Que é mais perigoso. É, para todo mundo, até para você parecia, não, ele tem muito cuidado. Exato, Ele é muito ciumento, ele gosta muito de mim. Então ele exato. é só o ciúme dele, é só o cuidado que ele tem, Não e quer me perder para e outra você começa a pessoa. ir aceitando esses comportamentos. E nós somos treinadas para isso. Não é problema da vítima, nunca é problema da vítima. Uhum. Então você é treinada, porque a gente vê esses comportamentos se repetirem em todas as casas, quando a situação de violência. E muda, ó, o nome, muda o endereço, mas as situações são muito similares. O comportamento do agressor é muito igual. E aí, tendo ou não recurso, tendo ou não dinheiro, o controle é o mesmo e ele vai fazer com os instrumentos que ele tem. No caso Uhum. dela era a questão financeira. A questão Uhum. financeira, para muitas mulheres, pesa. E é Demais. exatamente isso, de não, mulher minha não trabalha. Tipo, ser a bonequinha não precisa trabalhar, eu tenho o suficiente para nós dois.
Caso aconteça co- alguma coisa, ela não pode nem sair. Ela fica Não, presa no castelo. e isso é aquela tentativa, não, é aquele caminho para enredá-la e deixá-la dependente. Porque a ideia desse agressor, ele é tão inseguro que ele precisa reduzir a condição dela Perfeito. para que ela fique completamente dependente. Uhum. Mas isso tem aquela confusão que você mesmo falou, né? Sim. Do amor. Nunca é ruim 100%. Nunca é ruim todos os dias. Tem dia que é maravilhoso, é lua de mel, é presente, é beijo, é viagem, seja lá o que for. Aí depois vem aquele momento ruim. Aí quando vem o momento ruim, É uma fase, a mente acha que é está uma fase. confusa. Porque ela fala assim, não, mas não é ruim o tempo todo. Ele Exato. pode mudar e virar aquela pessoa maravilhosa do presente, do carinho, do romance, do abraço. Início, né? É aquela assim, início. Então, ele me controla, mas pelo menos ele me cuida. é, Ou ele me dá faz pa- presente. ele faz parecer e ele diz isso. É o amor dele é tamanho, é tão grande que exige isso dela. É como se ficasse exigindo provas de amor o tempo todo. Uhum. Então a prova de amor é essa, é da submissão, é aceitar. E aí você vai aceitando por conta do amor que ele demonstra, ou o amor que você tem, porque existe Sim. amor. Começou lindo, maravilhoso, os dois se queriam, né? Romance, carinho, respeito. Mas com o tempo, isso vai se perdendo. E do lado dela fica, ela gostava, estava apaixonada, queria continuar, queria salvar o Sim. relacionamento. A ideia é possível salvar esse relacionamento. E vai tentando. E a gente nunca, viu? Não critico, não digo que não é assim, porque isso é uma repetição. É muito difícil quem está na situação. Eu agora, há muito pouco tempo, eu tenho muitos assessores, né? Uhum. E a gente repete, diz e fala, então todo mundo que anda comigo, já fica enjoado, porque ouve a mesma história, a mesma coisa, porque é muito igual. Quando eu faço palestra, por exemplo, eu consigo contar a sua história sem saber da sua história, sem saber do seu nome, de como você viveu. Você vai ouvir falar assim, é exatamente isso, porque existe esse padrão, essa repetição. A ideia é diminuí-la, encolher o espaço dela e torná-la dependente. E aí usa todas as armas que ele tem para chegar nessa situação. Olha, proibiu de falar com quem? Com a mãe, de visitar a família. A família dela é o núcleo mais próximo que ela tem, que poderia realmente acolher, proteger, livrá-la. Quando ele afasta, ela fica sozinha. Dependendo de quem? Só dele, não tinha amigos. Aí voltando para a história que eu estava contando. Então, uma assessora que ouve eu falar isso todo santo dia. E ela se vê numa situação de violência doméstica. Igual. E a gente, não vou contar a história dela porque não é sobre ela hoje. Mas o resultado é, aconteceu a situação de violência, me liga no meio da madrugada, a gente liga para a delegacia e faz a prisão dele, tal. Passado um dia, ela me procura e fala, ó, doutora, eu quero tirar a protetiva. É isso. Quer tirar porque quer preservar, porque ele, nesse momento, ele já voltou, aí já é, desculpa, não vai acontecer, Perdi a Me vamos cabeça. perder a perdoa, perdi a cabeça, vamos cabeça. voltar. E aí os sentimentos tornam a mulher muito confusa, porque é fácil para quem está de fora. Para Sim. nós aqui, avaliar e dizer, não, menina, já te bateu, já te xingou, isso não vai mudar, isso é igual. Não adianta, porque tem um sentimento envolvido. Se não tivesse sentimento, era mais fácil se Sim. desvencilhar. Claro, Mas claro. o sentimento, o relacionamento, essa A gente não tá confusão falando de um ali. colega de trabalho que te Exato. fez um mal e você fala, não quero mais ser amigo, Não. né? Tem toda uma questão envolvida. E aí Agora- tá ela querendo retornar. Aí você fala, como assim? Ouve isso todos os dias, sabe que não vai mudar, que ele vai continuar agressor, mas você tem que torná-la forte. É quando a mulher É sai isso. desse momento, quando ela ou tem essa possibilidade, não no seu caso, que ele praticamente te matou, né? Sim, Deus é que te protegeu lá e você sobreviveu. Mas a ideia dele é que você já estava morta. sim. Quando não chega a esse extremo, então é difícil você convencer a mulher de que não adianta, que isso não vai mudar, você precisa realmente se desligar, sair disso. Ou seja, é fortalecer a mulher. Isso, É muito deixá-la mais. forte, para que ela realmente faça isso por ela. Uhum. Porque por mais que você tenha uma rede de apoio, gente dizendo, ó, eu tô aqui, eu te ajudo, não adianta. Se dentro, no íntimo dela, ela não quiser ou não estiver forte o suficiente para falar, eu posso viver sozinha, eu não preciso dessa agressão, ou de repente ele pode me matar, porque uma das grandes dificuldades, eu estou na polícia há 26 anos. Eu cuidei de casos de feminicídio dezenas de vezes. E eu sou daquela que mergulho para dentro da casa, para Sim. entender, para ouvir a mulher muitas vezes, para formar o meu próprio juízo de valor. Um sentimento que é muito comum. Ninguém espera que isso aconteça. Quando ela não fugiu,
Ela achou que podia contornar. Eu não Sim. acreditei. Não, É, assim, ó, não, Ainda mais no ele caso não é dela, capaz. que ele É. nunca havia batido isso. nela. Ele falou que vai matar. Ele não vai me matar. Então, as pessoas não conhecem o outro até chegar esse momento. A Então, elas própria sempre duvidam. Constituição fala que qualquer pessoa pode matar a outra, né? Pode. sim. E as famílias, até por causa do envolvimento emocional, porque conhece, elas se permitem, infelizmente, se colocar em situação de risco, porque não acreditam. Quando você conversa com a pessoa, fala assim, doutor, a gente nunca imaginou que ele fosse capaz de matar. Então, é capaz de xingar, de agredir, de bater, mas de matar, não. E são E capazes. acontece. E Exatamente. quando a gente cobri muitos casos de feminicídio, eu estava até conversando sobre isso. Todos os casos de feminicídio que eu cobri até hoje, nesses 20 anos também de carreira, doutora, a gente percebe um comportamento. E a próxima pergunta, a questão do modus operandi que vocês falam, né? A gente falou um pouquinho sobre os modus operandi dos homens, muito parecido, mas também das mulheres, que é de perdoar. Ou seja, esse homem já foi agressivo, ele não começa do nada e já acontece um feminicídio. Ele dá uns indícios, mas isso também é uma linha muito tênue. Até a mulher perceber que isso realmente pode virar um feminicídio. Como é que é isso para a mulher? Como é que ela pode perceber? E eu queria que você falasse um pouquinho do comportamento da mulher. É uma mulher mais frágil? Porque, assim, a gente vê casos de mulheres como a doutora Kívia, formada, advogada, conhecedora dos direitos, ou seja, e que mesmo assim foi vítima de uma violência. Ó, uma frase que a gente repete muito e que não é clichê, para ser vítima de violência, basta nascer no Brasil. Quinto pior país para se nascer mulher. E não tem a ver com a formação advogada, porque eu já vi delegada sendo agredida. Nós tivemos uma colega aqui em Brasília, juíza, ela trabalhava na DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, o nome dela era Valdéria. Ela cuidava de mulheres todos os dias, ela passava esse recado todos os dias, ela conhecia todos os sinais, e ainda assim, ela sofria violência. Ela foi morta com a própria arma. Meu Deus. Então, qualquer uma pode estar nessa situação. Então, sempre que a gente faz um debate igual a esse, é importante olhar olhar bem para aquela câmera ali, para as mulheres dizer o seguinte: qualquer uma, não importa a profissão, não importa a função, nem quanto ganha, nem a cor da pele, basta ser mulher. E nós somos enredados nessas histórias. O que a gente precisa deixar a mulher confiante, para que ela não sinta vergonha. Porque a vergonha social é o grande problema de toda essa história. Porque ela começa a achar que é culpada da própria situação. Concordo plenamente. Não é? Até a questão mesmo, no meu caso, né, da forma que eu era tratada e como a sociedade via esse relacionamento, me deixava totalmente desacreditável. Então, eu não tinha força para ir. Eu fui julgada por outras mulheres. Isso. Fui É julgada isso. até depois do fato ser concretizado. Eu tive um julgamento de mulheres. Como se você tivesse provocado. Eu fiz como algo. se a culpa Exatamente. fosse Ele era uma sua. pessoa tão boa. O que foi que ela fez? Essa é a Exatamente. frase que eu escutei inúmeras isso. vezes. Ou seja, é uma questão realmente cultural. A gente estava conversando que eu acredito que a gente esteja passando por um momento de transição, onde Sim. há pouco tempo atrás a mulher não podia votar, não podia viajar para fora do país, tinha que ter Sim. autorização do marido. E hoje a mulher ela já consegue enxergar que ela pode ser sim independente, que ela não precisa ser um objeto. Mas essa coisa da mulher falar assim, se eu quiser sair de casa, eu saio. Isso o homem culturalmente ainda vê como uma afronta. E como ele é mais forte, ele vai para cima para justamente tentar impedir que essa mulher saia daquele domínio. Isso. Então, é um momento de transição, a senhora acredita, cultural que a gente está passando, como se fosse assim, uma guerra, eu até usei essa analogia, em que muitas vidas já foram perdidas e ainda vão ser perdidas, infelizmente, mas esse é um movimento necessário das mulheres. Isso. Socialmente, nós somos treinadas. A sociedade toda caminha de uma maneira que dentro de todas as casas é muito igual, é muito sutil, mas são muito repetidos os comportamentos. A gente cria caixinhas, lugar de mulher e lugar de homem. É aquela história do rosa e do azul. Hoje Na cozinha, é chacota, né? mas você cria profissões para mulheres, cria o esporte para mulher, cria o esporte para homem. O dos homens envolve força, Sim. envolve luta, envolve criança. Eu tenho 2 netos. Eles vão na minha casa. Você olha pro tapete, eles estão rolando. Se tiver uma menina rolando com eles ali, o que a gente faz? Na mesma hora,
Verdade. Menina, sai daí. Vai pro balé. Vai fazer outra coisa, né? A menina, Vai homem, brincar de você boneca. nem se incomoda, você nem Verdade. importa. Você acha até bonitinho, né? Como é que eles se defendem, como é que eles lutam e tal. E isso é sutil? É, mas é treinamento. Pra dizer, o lugar de mulher é esse, o lugar de homem é esse. Aí você falou, nós estamos evoluindo, nós pensamos sempre, né? O povo pensa que a gente não pensa, não. Mas mulher pensa, sabe que quer, tem vontade. E o grande problema é, a sociedade hierarquizou. É como se no Brasil fosse assim, ó. Tem um lugar do macho alfa, é o Isso. homem, Pirâmide, ele é superior. A pirâmide, ele é o superior. E a mulher tá sempre abaixo disso. Então nunca há essa inversão de papéis. Ele não aceita. Ó, se eu te disser, eu tive um casamento de 30 anos. Sabe quando ele começou a mudar? Quando eu virei delegada. Virou Você uma também foi competição. vítima, doutora, Hã? de violência, não? Não, meu Mas casamento mudou. acabou, mudou o comportamento. Mas não teve Sim. violência. Não, ele não aceitava. Só se sentiu menor, né? Sentiu menor. Porque Aconteceu isso com a minha sogra. a nossa sociedade diz o quê? Que quem manda, quem tá no topo é o homem. Eu dizia assim, ó, Patriarcado. não é É. sobre isso, não existe competição. Aí ele Sim. falava assim, ó, quando você era professora, você era diferente. Isso. Uhum. Você pensava diferente. Agora você, Você é mudou. delegada. Não, e sempre é assim. agora você é delegada, mas você não manda em mim, você manda nos seus policiais. Aham. Aí eu pensando que cabe meus botões e eu brinco até hoje. Eu sempre mandei. Vou continuar mandando agora por quê? Só porque virei Tem uma delegada? geração como do meu marido Mas- que já fala assim, não, quem manda aqui é a minha mulher, É. deixa ela, mas Mas isso é algo mais Não, novo. Mas na hora do vamos ver, É, quando a também tem situação se isso. concretiza, É verdade. então ele verdade. começava a se sentir menor. Sim. Porque as pessoas faziam referência, Exato. faziam piadas, brincavam. Então ele passou a não aceitar aquela situação. Então eu em casa, não tinha briga, mas eu não falava de delegacia. Uhum. Nada. Não podia contar as coisas que Podia aconteciam. compartilhar o seu Compartilhar dia, o meu né? dia a dia e tal, porque parece que eu estava querendo me sobrepor. E ele não estava preparado para isso, Uhum. para aceitar uma mulher que tinha uma vida, que fora tinha uma delegacia, vamos dizer assim, que ela comandava uma delegacia. É muito pesado para o homem, porque nós criamos assim. Nós criamos mulheres para ter lugar e homem para ter aquele lugar de, em tese, do respeito, Sim. do mando da última palavra. Quando no relacionamento ele não consegue esse controle da última palavra, Vai como é no que ele ego, reage? né? Ele É, o reage ego. com a força, Com a porque a vida inteira ele foi treinado para reagir com a força. força. E a mulher, ela é mais frágil, não tem jeito. Hoje, quando eu vejo uma mulher fazendo defesa pessoal, Fisiologicamente é assim. eu acho assim o máximo, maravilhoso, é isso, para aprender a se E a defender. doutora Kiva é forte. É. Isso. Mas a grande maioria esmagadora, não está preparada e não reage com violência. A gente se recolhe, a gente se ressente, Sim. a gente chora, porque nós fomos treinadas para isso. E aí ele faz o quê? Não consegue no argumento, na conversa, aí ele vai usar a força. Agora eu quero fazer uma pergunta para as duas. A gente tem aqui dados de 1.568 mulheres vítimas de feminicídio em 2025, o maior número já registrado desde que o crime passou a ser tipificado em lei. Um aumento de 4,7% em relação a 2024. 4 mulheres, em média, foram assassinadas por dia em razões de gênero. Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, mas a gente sabe que não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente. E eu falo isso porque eu tenho um caso em casa. A minha funcionária, neste momento, doutora, está sendo ameaçada de morte. Eu te mandei. Ela até entrou em contato com você. Porque o ex-marido dela manda mensagem. Eu vou te matar, eu vou te matar. E ele já tentou matá-la. E ele não foi preso. Ele não está preso. E existem provas. E aí tem gente que fala, mas é porque é em Goiás. Aí o outro, se fosse aqui no DF resolvia, tal. Eu quero ouvir de vocês o seguinte, o que está faltando? Agora que é época de ano eleitoral, doutor, eu falo que eu vou votar naquelas pessoas que estiverem preocupadas em relação aos mais vulneráveis, as mulheres e as crianças. Quem estiver falando sobre isso vai ter meu voto. Neste momento, o que está faltando? Porque a gente tem a Lei Maria da Penha, mas parece que não está sendo suficiente. Tá, deixa eu só... Eu vou responder isso que você me perguntou, mas só voltar um pouquinho para eu finalizar a outra conversa. Porque tem muita gente que está nos assistindo. Os pais têm responsabilidade. Perfeito. Por exemplo, treinar o filho para aceitar a frustração. Porque se ele não está pronto para aceitar a frustração, ele não aceita o não. E aí, quando não aceita o não, aí ele vai usar todas as armas que ele tem e a força é uma delas. O companheiro dela. Ele era CAC. Né? Tava nervoso, ele decidiu. Ele é o chefe da família e decidiu. Vou tirar minha vida e a sua. Porque ele não falou, eu vou tirar minha vida. Exato. Entendeu? Tem então essa vamos. covardia. A gente precisa preparar, treinar. E aí tem que ser a partir da criança. E aí eu venho para essa história e fala assim: ó, nós temos uma Lei Maria da Penha. Nossa lei, nós temos 195 países no mundo. Ela é considerada uma das 3 melhores do mundo.
incompletude, eficiência, tem todas as armas, todos os instrumentos para efetividade. Ponto. A lei podia ser a melhor delas. Fala assim, não é a terceira, é a melhor lei do mundo. Sozinha não muda comportamento. Nós temos uma DF, tem uma rede de proteção muito eficiente. 2 DEANs, Casa da Mulher Brasileira, Comitê de Proteção à Mulher, que foi criado inclusive em razão de uma lei de minha autoria. Você tem o equipamento pronto, mas não muda. Tem mulher que mora em frente a um Comitê de Proteção à Mulher, sofrendo violência, mas ela não consegue sair de casa e buscar ajuda. Então você tem que mudar a sociedade. Ou você transforma socialmente, ou só lei. Não existe polícia suficiente para cuidar de todas as pessoas que são ameaçadas. Então não tem como colocar um policial em cada casa, impossível. A rede de proteção está pronta, mas está subutilizada. Porque a rede de proteção hoje é subutilizada. Você tem espaço para atender muitas mulheres e não atende. Então ou você muda esse comportamento para fazer com que as mulheres passem a buscar mais ajuda, com que as famílias, porque a família oprime a mulher. Muitas fazem assim, minha filha é seu. Não foi o caso dela, que ela nem conseguia falar com o familiar. Exato. Mas tem famílias que cobram. Quando uma mulher vai à delegacia e registra uma ocorrência, quem fica perturbando ela para ir lá desistir do processo judicial para tirar a ocorrência é a família. Fala, olha, é pai de seus filhos, o que vai acontecer com ele? Por favor, ajuda, não faz isso, não prende. E todo mundo começa a ficar com raiva dessa mulher. Em vez de se voltar contra o homem que foi o agressor, se volta contra ela. E isso faz com que ela desista. De cada 10 processos que se iniciam no DF, 8 não chegam a termo, 8 não chegam ao final. Vai haver, em algum momento, a desistência, ou por desconhecimento, ou por falta de uma ajuda de um advogado, ou simplesmente pelo fato de ir lá e retirar. Nós temos casos de violência doméstica que são assim, ó, 5 boletins de ocorrência. Eu já vi 35. Sim. 35 do mesmo agressor e a mesma vítima. 35 boletins de ocorrência. Todo mundo conhecia a situação, mas por algum motivo voltava. E eles voltavam a viver juntos. Então precisa mudar essa rede de apoio. É o olhar para essa mulher. Acreditar a palavra da mulher. Ela é advogada, eu tenho certeza que ela sabe disso. Muitas mulheres não são acreditadas. Ela fala da violência, o povo fala assim, nossa, mas é tão bom marido. Fulano, tem certeza? Porque às vezes ele demonstra para fora, para todo mundo, é um anjo, maravilha, bom pai, olha lá, abre a porta do carro para ela. Aí a hora que ela fala assim, não, ele é um agressor, ele me oprime. Aí vem a dúvida. Então nós precisamos mudar o comportamento em relação ao olhar para a vítima. Acreditar. Por mais que você ache assim, nossa, vou acreditar na vítima. Aí ela se fortalece. Porque quando ela recebe primeiro olhar de dúvida, a própria polícia. Existe situação em que a própria polícia, isso é um outro lado. Eu sou policial, delegada, 26 anos, amo a polícia. Mas nós ainda não estamos, e eu quando falo nós, não é a Polícia Civil do DF, não. É a polícia do Brasil. As polícias não estão prontas para esse acolhimento. Dificilmente na delegacia, quem cuida de violência doméstica, olha só, quando as pessoas entram na polícia, ela entra para ser o quê? Para pular muro, para dar chute em porta. É isso que está na cabeça dela. Quando você separa um policial que vai cuidar de mulher vítima de violência, é outro perfil. É a pessoa que tem ouvido, tem que ser acolhedor. E às vezes, até esse policial ou delegada, às vezes é uma pessoa que acredita que gritar com a mulher não é nada demais, Não, bater no filho não é nada O demais. que eu tô dizendo é isso. Olha, tem o policial que tá ali, a grande maioria, não gosta sequer de tratar do tema. É o que, completando o que ela está dizendo, concordo plenamente com todos os pontos, mas eu acredito que é algo cultural mesmo, é cultural, eu acredito que precisa de uma prevenção mesmo, abrir a boca, igual a gente está fazendo, debater sobre o assunto, demonstrar os primeiros sinais para aquela mulher, dar uma prevenção e as mulheres se unir. Nós somos a maioria hoje no Brasil, em número. Sim. E é justamente o que a doutora falou. Você tem que entrar dentro das casas, tem que entrar na igreja, para poder mudar esse comportamento. Se você não treina, por quê? A delegacia é a porta de entrada para a maioria das mulheres. O poder público está lá de porta escancarada, a delegacia. Se ela chega 8 anos, ela leva 8 anos em média, sofrendo violência, tem que buscar a primeira ajuda. Se ela passa esse tempo todo, vou hoje, vou amanhã, e ela decide, na hora que ela chegar na delegacia, se o policial que está atendendo ela foi aquele que não deu certo em sessão nenhuma, desiste.
Não deu certo sessão nenhuma e fala assim, então tu não presta pra nada, tu vai cuidar de mulher vítima de violência. Né, Então, ele já tá lá insatisfeito, tá lá chateado, não foi treinado, é o descuidado. Então, esse policial tinha que ser o melhor preparado, o treinado para aquela função. E aí acolhe. Que se não acolher, faz o quê? Ele fala uma palavra, coloca uma palavra mal colocada. A mulher se retrai na hora. Exato. Eu já ouvi perguntar assim: ei, tu veio aqui mesmo prender o pai dos teus filhos? Ai, que Tu sabe, né, que a hora que você sair daqui, eu vou lá buscar ele. E É ele vai isso ser mesmo que preso. você quer? Você É tem isso que você quer? certeza? Você Quem quer vai o... cuidar dos seus filhos? Quem vai Ai, cuidar de você? Tu tem É. onde morar? Isso faz a mulher desmoronar. E é a situação Exato. da grande maioria, não é a situação da senhora. Né, que você tinha condições. Sim. Mas tem muitas que dependem Não, disso. todos os dias eu recebo relatos e mais relatos de mulheres desacreditadas na Lei Maria da Penha por justamente... aplicabilidade. Exatamente. Não sei. Agora, doutora Kívia, as Sim. redes sociais hoje, ela tem um papel fundamental, acredito que nisso tudo que a gente está falando, que é a educação da mulher. Exato. Ela saber ali os direitos. E hoje, você está ali nas redes sociais, educando essa mulher para que ela entenda que ela não está sozinha, para ela começar a perceber quais são os primeiros sinais, ou que aquilo que acontece dentro da casa dela é uma violência contra a mulher, porque às vezes a pessoa acha que o marido ficar gritando não é violência, o marido ficar escondendo patrimônio não é violência, o marido querer controlar a roupa não é violência. Então hoje as redes sociais, elas ajudam muito, e é o seu papel hoje Sim. ali no Instagram, a levar essa mensagem, não só como advogada, mas também como pessoa que passou por isso, tem propriedade para falar sobre isso, para levar essa informação, educar essa mulher, para conscientizá-la, talvez seja um dos braços aí de solução para esse mal. Sim, eu vejo isso mesmo. Eu já era advogada quando sofri a violência, e uma das diferenças enormes que eu vejo da Kívia de antes e da Kívia de agora é que quando eu tô de frente com uma mulher que sofre a violência, foi como a doutora Jana falou no início, parece que eu tô vendo um espelho, parece que eu tô de frente com um espelho. Então eu consigo ter essa empatia com a mulher e entender justamente que a culpa não é da vítima e entender exatamente o que a vítima tá sentindo naquele momento, porque eu passei por aquilo. Então, assim, é o que eu vivo comentando, vivo falando nas minhas redes sociais, a união das mulheres. Quando uma mulher julga a outra, julga a vítima, isso descredibiliza, isso deixa ela mais vulnerável. Então, assim, eu busco hoje essa união. A gente fez um post, doutora Jane, nas redes sociais, falando aqui sobre a lei que agora tipifica, na verdade, a questão da... Stalking, não. Não, do crime de tortura. A Lei Maria da Penha agora psicológica, caracteriza violência psicológica como tortura. Teve aqui 464 mil visualizações, ou seja, quase 500 mil de pessoas tiveram acesso a esse conteúdo que a gente fez ali na rede social. Ou seja, a mulher agora começa ali por meio das redes sociais a ter acesso a essa informação que muitas vezes a gente só tinha na televisão. E o que a gente via na televisão? Novela, mulheres sendo agredidas ali na interpretação da novela, e a gente achando que aquilo ali era uma coisa normal. Sim, Ou seja, a rede social hoje tem esse papel fundamental, né, doutora, também? eu tenho uma pergunta para a doutora Jane. Claro, fica à vontade. Porque até é uma forma de compartilhar mesmo o conhecimento, né? Nesse post mesmo, vieram inúmeros de relatos de mulheres com a questão de, por ser violência psicológica, como que elas iriam provar, mulheres que sofriam com isso e às vezes subestimavam, assim, eu já cheguei na delegacia com um soco, um tapa e eu não fui atendida, foi justamente o que a gente estava conversando anteriormente. Então, eu queria que você me explicasse com a sua experiência as formas, né, da mulher conseguir se defender e provar e ter mais força e coragem para provar essa violência psicológica. Essa dificuldade vai existir sempre, porque quando você está no relacionamento, você não entra pensando assim, ó, eu vou produzir provas. Tudo que acontece, eu vou guardar isso aqui que uma hora eu vou precisar provar. Não acontece. A não ser que tenha passado por uma situação, né? Isso. Aí quando chega na hora de provar, você fica buscando como é que eu provo isso? Aí no caso da Lei Maria da Penha, em regra, como são os crimes sexuais, a palavra da vítima tem uma força muito grande. Mas uma coisa que você falou, e a doutora falou também, é que às vezes é um homem que está julgando. Isso precisa ser dito. Sim. E muitas vezes ele olha para aquilo ali e imagina assim, nossa, eu já fiz isso com a minha esposa, eu não acho que isso é tão grave assim, por exemplo.
Porque nós acompanhamos hoje no gabinete, acompanhava na delegacia e acompanho muito no gabinete, porque o povo vem já depois do processo instaurado pedindo ajuda, mas agora como parlamentar, a Comissão de Direito da Mulher e tal. Hoje, infelizmente, boa parte das mulheres não tem sequer acesso à justiça. Porque para ter acesso à justiça com dignidade, ou com qualidade, ou com equidade, tem que ter um advogado. Sim. As pessoas não têm acesso, elas buscam Exato. defensoria pública. Amo o trabalho que a defensoria faz, mas não consegue atender todo mundo a tempo e a hora com a velocidade que as pessoas precisam. Porque você tem que ter ali, ir lá, sentar e despachar com o juiz. Exato. Às vezes, uma medida, não conseguem. A doutora aqui, ela sim, é advogada, né? Vai conseguir esse acesso. Mas tem muito juiz, tem muita mulher que ela põe o relato dela todo. Ele tem patrimônio, ou ele tem mais recurso, ou ele já tirou todo o recurso que ela tinha, só quem tem dinheiro agora é ele. No seu caso, Sim. que depois ele morreu, a família, enquanto você estava hospitalizada, tirou tudo que era seu, Plano de saúde. até o plano de saúde, aí ela vai ficar sozinha, olhar pro tempo e falar assim, e agora? Eu vou litigar como? Eu vou pagar um bom advogado como? Então não paga um bom advogado. O que ele faz? Paga um bom advogado, tenta tirar todo o patrimônio dela e tenta desmentir, desacreditar tudo que ela disse. Se ela não tiver acesso à justiça, um bom advogado, sabe o que vai acontecer? Ela, certa, a justiça não vai ficar do lado dela. Porque o juiz, ele julga papel frio. É o que está na frente dele. Não Ele conhece, lê não... nada, Né, é e é o frieza. trabalho, né? São Tem que ser inúmeros assim, né? processos. É o que está no processo. Ele só pode julgar com base do que está nos autos. E aí ele tem um bom advogado, faz uma boa justificativa e a mulher fica lá sem ter advogado, usando defensoria pública, aí acaba trazendo esse sentimento para as pessoas de que a justiça não resolve. Fala assim, Ih, já fui lá, minha filha, não vai dar em nadinha, tu vai perder, tu vai se dar mal. Mas por quê? Não tem esse bom suporte, esse advogado para acompanhar todo o processo. Então, permitir que uma mulher vítima de violência tenha um advogado para acompanhá-la durante todo o processo é muito importante. E aí nós estamos falando, tudo vai virar um processo. Então, imagine quantas e quantas mulheres hoje não conseguem provar a própria verdade, porque não tem acesso a advogado. Isso é o começo e vai dar tudo errado, tá? Vai chegar no dia da audiência de justificação, às vezes ele vai lá, consegue revogar a protetiva antes, e ela tá jurando que tá com a protetiva, papelzinho Exato. guardado, dobradinho, e aquilo não tá nem Exato. valendo mais, porque ele arrumou um advogado, contou a mentira lá, revogou, e ela não foi nem lá se defender. Então a gente precisa mudar esse sistema. Quando nós criamos o Comitê de Proteção à Mulher, a possibilidade é essa, de ela ir e encontrar um advogado. A gente pede, às vezes, parceria com esses escritórios de advogados ou com pessoas que são sensíveis para ajudar essas mulheres. Porque a Lei Maria da Penha tem todos os instrumentos, mas você só vai manejar o instrumento a partir de um advogado. E aí, Narla, hoje, nós, tá? Qualquer causa que você tenha, é fácil arrumar um advogado? Não. Um bom advogado, que é onde você consiga pagar, não é fácil. Então, as faculdades estão lotadas, um monte de gente se forma, mas na hora do vamos ver mesmo, É verdade. para chegar à população, a ajuda de um advogado, e quando nós falamos de Lei Maria da Penha, nós estamos falando de processo. Então, as mulheres, infelizmente, no nosso país, não têm acesso a uma boa justiça. Então, elas já começam em desvantagem quando elas vão para esse processo judicial. Porque não é delegacia só, não. Até a delegacia é um caminho de tomar decisão, de buscar ajuda, de ir, de não desistir. A delegacia seria o meio, É só o né? começo, não é nem meio, é o começo. A Uhum. decisão dela de falar, não, eu quero sair disso, vou buscar ajuda. Só que dali para frente tem um processo gigantesco que precisa ser acompanhado para ela não perder patrimônio, para ela ter direito aos filhos. Porque muitos homens fazem o quê? Tiram o direito aos filhos, falam, vou tomar seus filhos. Botam um advogado e vão tomar o filho dela. E a mulher fica ali injustiçada até para ter os filhos, ela Abre mão de qualquer abre coisa. mão. É a frase Desiste. que eu mais escuto, a frase que eu tenho mais escutado é: eu só quero paz, eu não quero nada. Abrindo mão de toda a questão financeira, tudo que foi construído, para ter paz. Elas querem paz. Então elas saem assinando qualquer coisa, que é outra coisa que eu vivo falando: não assine nenhum documento que venha do advogado do seu agressor. Sem falar com outro advogado. Exatamente. pelo menos. E elas, não, eu só quero paz, eu só quero paz. E eles friamente tocam o processo. Você foi muito assertiva quando você falou, é justamente isso. É isso E que é um acontece. trauma muito grande, É. que reflete em todas as áreas da vida. Todas as áreas.
Como é que é pra você hoje, agora falando sobre mulheres que passam por isso? Como é que é pós? Você ficou 2 meses em coma, até a vida voltar, como é que é isso? Demorou 3 anos para a vida voltar. Eu tive que, de fato, sair do ambiente tóxico. Eu era de Juiz de Fora, uma cidade pequena, com uma família muito dominante. Saiu da imprensa e tudo Saí de mais? tudo. Saiu em Todas as diversos jornais. jornais. Imagino. Então, eu A cidade andava. inteira soube Não, do que chegou aconteceu. casos curiosos de eu andar na rua com alguém, porque eu nunca andei sozinha, e a pessoa falar assim: como está a sua amiga? E a amiga era eu. Assim, então, até quem não me Nossa. conhecia sabia do caso e comentava. Então, aquela exposição foi muito pública. Para mim, que eu já guardava isso em segredo, né? Naquele momento foi bem difícil. Teve que mudar de cidade. Mudei de cidade. E aí eu fui pra Goiânia, reconstruí minha vida. Por um bom tempo eu fiquei sem trabalhar. Eu já advogava em outras áreas. Eu advogava com imóveis, com outras coisas. Mas eu senti, foi como eu já te contei minha história. Eu senti realmente que seria isso, seria um legado, na verdade, que eu tinha sobrevivido para isso. Então, para ajudar pessoas a não passar pelo que eu não chegar ao ponto de passar o que eu passei. Então, hoje, dessa forma, eu quero que as mulheres tenham força para lutar por tudo que elas têm direito. Para elas acreditarem que elas têm direito, que nós temos leis que funcionam. Também funcionam. Tem algo que você faria de diferente? Eu sei que o seu caso é um pouco mais específico, porque ele não apresentava aquela violência com cara de violência. A gente sabe que era uma violência, mas não tinha cara de violência. Você faria diferente? Algo diferente? Ou você acha que você fez o que tinha que ser feito e, enfim, ele que era uma pessoa descontrolada e tudo mais? Eu acredito que eu tentei salvar uma pessoa que não queria ser salva. Uhum. E ela acabou tentando me arrastar para a escolha que era dela, não era minha. Perfeito. Porém, eu tenho orgulho daquela mulher e tenho orgulho dessa mulher, que são mulheres diferentes, mas com a empatia igual. A minha empatia, ela estava voltada para pessoas que não queriam ser ajudadas. Hoje, eu volto essa empatia para as mulheres que precisam ser ajudadas. Uhum. Então, não faria. E para uma mulher que está passando hoje por uma violência psicológica, patrimonial, financeira, física, o que você diria para essa mulher se ela estivesse hoje na sua frente? Eu diria que existe vida. Existe outra vida, existe um mundo lá fora. Quando você tá passando por uma violência psicológica, principalmente, quando você tá presa num relacionamento que culturalmente a sociedade ela impõe que, né, vão ter um casamento, foi como a doutora Jane falou sobre a questão da mulher e do homem, então que casamento é sucesso, eu acho que isso apreende muitas mulheres. Então hoje eu falaria, existe vida, existe outra vida. Nós somos fortes, então enquanto houver vida, temos que fazer. E doutora, essa questão cultural ela é muito forte e demora aí centenas de anos para a gente ter uma mudança. Eu tenho uma amiga que ela sofria violência e ela foi traída várias vezes e ela não queria se separar porque ela estava presa a 2 coisas. Ao álbum de casamento, mas como assim? Eu gastei um absurdo numa festa, todo mundo foi, e agora? Isso desmoronou, isso caiu. E a família, o pai uma vez falou pra ela assim: eu acho um absurdo a filha voltar pra casa do pai, a filha se separar. Isso, a mulher, há um tempo atrás, era aquela que se separava, divorciada, ela era vista de uma forma como se, a culpa fosse dela. Ou seja, é uma questão muito. Só que isso não era não, isso continua, tá? Ainda é. Só mudou a roupagem, só mudou a forma de dizer. Exato. Mas continua do mesmo jeito. Ou seja, a mulher às vezes tá presa e eu falava pra ela, pra essa minha amiga, você tá sofrendo conta-gotas. Eu sei que uma separação é um sofrimento, não tem jeito, eu nunca passei por uma, tô há 23 anos com o mesmo marido, né, com a mesma pessoa. Mas eu imagino que seja uma dor muito grande, porque tem muita expectativa, muita esperança quando você se casa de uma vida feliz, uma vida longa e tudo aquilo se desmoronar. Mas tem gente que fica preso ao que as pessoas vão pensar, ao álbum de casamento, Esse aos álbum, pais, à pra mim, família. ele é muito simbólico, né? Uhum. Não é
Não é a algo foto física. física. É o O algo momento, a significa felicidade. tudo, né? Significa Que é o tudo. sentimento dos outros, é o que os outros vão pensar, o que vão falar de mim, que eu não fui capaz de sustentar esse casamento, Exato. né? E por aí vai. O que você diria para essa mulher que está presa a tudo isso? Ao álbum de casamento, essa representatividade, a expectativa que ela tinha, ao sonho que ela tinha de constituir uma família perfeita, ao que as pessoas vão pensar, aonde ela vai morar, como ela vai conseguir se sustentar. São essas objeções e tudo isso que eu imagino que passe pela cabeça de uma mulher. O que você diria para ela? Então, essa questão da mulher, isso é tão complexo que hoje, se você pegar de verdade 10 vítimas ali, 30, 50, 100, milhares que a gente sabe que existe. Se eu disser para ela, e eu vou dizer sempre que eu tenho oportunidade, você não está sozinha, você pode sair disso, tudo colocado na sua cabeça, que nós nascemos para casar, né? Mulher foi treinada, preparada para ter um marido, para casar, você não precisa se submeter a esse tipo de violência que vai te matar aos poucos. Vai te adoecer, tem muitas doenças que a gente somatiza que tem a ver com essa violência. Mas o que eu faria? De verdade, assim, doutora Jane, você quer investir no final da violência? Eu ia buscar, sabe o quê? De verdade, a educação. Eu ia para a escola, eu ia para dentro das igrejas, eu ia falar com as adolescentes, com as pré-adolescentes. Porque se você mudar esse comportamento hoje, quando você chega para uma mulher, desculpa o termo, já sequelada pela violência, já com todas as amarras, já está envolvida emocionalmente, já está presa pelo financeiro, ela já está se sentindo um nada, ela já não tem força para reagir. É mais difícil. Você fala aqui, ela olha pra gente e pensa assim, pra você é fácil. Pra você é fácil falar, porque você não tá na minha situação, porque você não tem filho como eu, porque você não tem, não te falta uma casa. Então é difícil convencê-la. Então o que hoje, sabe como é a solução? É você criar, a partir do Estado, a política pública de, quando ela registrar a ocorrência, dar facilidade. Você tem que dar mesmo o emprego para ela, você tem que dar a casa para ela morar, para você suprir a deficiência que ela tem. Porque só falar, Narla, assim, ó, eu te amo, você é importante, você pode. Mas ela olha e fala, eu sei que eu sou importante, que eu posso. Mas ela não tem Ela como tem que ver o sair. resultado ali. Então, hoje o Estado precisa criar condições, oferecer para ela o que ela não tem. Emprego rapidamente, creche para os filhos e uma formação, muitas vezes. E uma casa para ela morar, um aluguel naquele momento. Aí sim, você deu alguma condição para ela olhar e falar assim, eu sou forte e eu tenho para onde correr. Porque se você disser para ela só, você é muito Verbalmente. importante, você pode. Mas se você não, se ela olhar e não perceber que o Estado vai oferecer para ela alguma condição mínima para tirar ela daquele sufoco, daquele momento, ela vai continuar ali, mesmo entendendo que ela é importante, que ela devia estar em outra situação, mas ela fala, eu não tenho para onde ir. Então hoje nós precisamos criar condições efetivas, o Estado tem que fazer esse investimento para que ela realmente, aí sim, a divulgação que nós fazemos, rede social, esse debate a fortalece, mas a condição tem que estar aqui, disponível. Uma rede de proteção pronta, e ela tem que conhecer, tá? Tem que investir em comunicação mesmo. Ir pra televisão, botar propaganda lá do Estado, dizendo aqui, essa aqui é uma porta de entrada para você. Vem para cá que tem um aluguel social. Aí ela vai enxergar uma oportunidade, vai olhar e falar, olha, o que eu precisava era isso. É de um aluguel, porque hoje eu moro numa casa e eu não tenho como pagar aluguel hoje. E tem uma forma da mulher se desvincular do homem sem que ele veja aquilo como uma audácia e... Porque vamos supor, a mulher quer se separar, ela chega assim, quero me separar de você, não quero mais, não tolero, ou ela tem que sair mais de fininho. Como é que a mulher deve agir, doutora? No caso de violência doméstica, já que a gente já está aqui no finalzinho, temos mais alguns minutinhos, como é que ela deve agir? Existe uma forma, ou pelo menos, se essa mulher já denunciou, não voltar atrás, né, doutora? Se ela tomou, ela já venceu todas as amarras, né, que é o sentimento, o amor próprio, já decidiu, hoje eu quero sair. Então é assim, sai correndo. Porque sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Vai embora, você tem força, você consegue. Olha, tem que ter disposição, porque vai passar dificuldade, vai ficar sozinha, não vai ter abraço, não vai ter... Pode ser que não encontre acolhimento nem na família, mas ela precisa entender que se ela viver, se ela superar esse momento, ela vai ser muito mais feliz do que ela é hoje. Porque ninguém é feliz com desamor,
Ninguém é feliz apanhando. Não se busca felicidade dessa forma. Ninguém precisa ter alguém do lado encostado para ser feliz. A gente precisa dizer isso. É duro? Demais. Mas a mulher precisa entender isso. E aí, quando ela tomou essa decisão, é sair, é não aceitar. Quando quiser fraquejar, não fraqueje, não volte atrás. Insista. Pega o seu processo, deixa ir até o final. O processo tem que finalizar. Porque cada vez que ela, infelizmente, fraqueja, e eu não culpo ela por isso, são as circunstâncias, e aí ela retorna, ela começa do zero. Aquela tentativa e fica nessas tentativas, vai e volta, e ela não sai. Então é assim, ó, se fortaleça. Decidiu sair, vai embora, não olha pra trás. Quando ele vê com aquela cara de coitado, de eu te amo e eu fiz porque eu te amo demais, é mentira. Quem ama demais, cuida, protege, não agride. Tem que dizer dessa forma, porque tudo que ele tá dizendo é uma grande mentira. Vai mudar, não vai mudar. O que tem que mudar é você. Perfeito, doutora. Adorei essa sua tô com última raiva. frase. Não, Foi muito boa. maravilhosa. É tudo mentira, acredito. verdade. É verdade. Doutora É ou não é Kívia, mentira? para quem verdade. tem medo de reconstruir a vida, hoje a doutora tá noiva aqui. Ou seja, Aí. existem 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é só esse seu namorado, noivo, marido. Tem tanta gente bacana no mundo. Tem gente, tem Exatamente. homem bacana, tem homem Tem. respeitoso, tem homem que vai realmente te amar de verdade. Ou seja, dá para reconstruir a vida. Dá pra reconstruir a vida. Dá pra acreditar no amor. Não precisa virar uma mulher amarga. Dá pra construir vida financeira, vida profissional, encontrar uma pessoa bacana e já com a sabedoria de ver os primeiros sinais. Nos É isso. primeiros sinais, dá o fim antes que a pessoa tenha a oportunidade de chegar a te dar o fim. Será que a gente tem mais um minuto? Deixa eu falar de uma lei de minha autoria. Fala, que chama doutor. Conheça Seu Par. A ideia é o que é que ela possa pesquisar o passado dele. Incrível. Se ele é ou não um ótimo. agressor. Vai começar o relacionamento. Antes de se envolver, antes de estar apaixonada, bota o nome dele lá na rede social, no nosso aplicativo, que nós vamos Conheça colocar seu isso. par. Conheça Seu Par. Já é uma lei aprovada, Olha, sancionada. maravilhoso. Agora Muito boa. vai virar um aplicativo. Bota o nome lá. Aí tem lá Maria da Penha, 2, 3, cai fora. Se ele é agressor, agrediu a outra, no começo não vai te agredir, mas você vai ser a próxima vítima dele. Exatamente. Perfeito. Vai embora. Inclusive, a minha funcionária que trabalha comigo, que sofreu violência doméstica, o ex dela, ela só descobriu agora. Tem um Pois monte é. de passagem pela polícia. Pois é. Isso. Eles Perfeito. deixam rastro. Então, deixa. E doutora, pra finalizar, finalizando mesmo, prometo, vai continuar lutando aí a favor das mulheres, claro, né? Sempre isso faz parte da minha jornada, da minha vida. É um motivo de vida. Com ou sem parlamento, eu continuo lutando pelas mulheres. Mas no parlamento eu tenho um instrumento, eu tenho caneta, eu tenho força para colocar política pública. Hoje era sobre a doutora, era falar para essas mulheres. Mas tudo que eu falei aqui, eu pensei em uma lei. Comitê de Proteção à Mulher, um lugar onde ela encontra advogado, onde ela encontra atendimento psicológico para realmente se recuperar. Eu pensei na escola, educa por elas. Você tem que mudar lá na formação, tem que mudar a cabeça da adolescente para ela não se permitir lá na frente. Conheça seu par, fazer a pesquisa do agressor. Então, tudo isso são instrumentos permitidos a partir do parlamento. Eu conheço muito da violência, tem todo esse acúmulo, né? De ter vivido 26 anos em delegacia, trabalhando com essas situações. Então, agora, lá no parlamento, eu tenho esse instrumento para transformar, a partir da lei, mover o poder público para criar condições para essas mulheres. Então, tô lá, vou continuar assim, se Deus quiser, e se Deus permitir, se as pessoas assim desejarem, né? Porque Meu voto já tem. o nosso julgador realmente é o grande público. Mas isso tem que ser uma luta nossa, do nosso dia a dia. Como ela falou, nós somos mulheres, precisamos formar uma rede entre nós. E aí isso tem que ser uma rede formal e informal. Ter caneta ou não. Uma mulher que não é deputada, não é delegada, não é jornalista, não é advogada, mas ela tem em volta dela outras mulheres que só com o Nossa. apoio dela, com o ombro, com o abraço, dizer, ó, eu vou com você à delegacia, se te botarem para fora de sua casa, você vem para dentro da minha casa que eu te acolho aqui. Perfeito. E isso é rede de proteção de verdade. Né? Se tiver um homem agressor na família, não desculpá-lo. Falar, o outro é agressor, mas aqui o meu é meu tio, meu cunhado, meu irmão, meu primo. Passar pano para ele, não passe pano. Porque se a gente conseguir encurtar o espaço do agressor, se ele for persona não grata em todos os ambientes, eles vão começar a desaparecer. Porque eles ainda estão confortáveis. Porque ele fala, não, só bate na mulher.
mais esse mais é que destrói tudo. Mais é bom pai, mais é bom isso, mais é bom profissional, mais é bom aquilo, aí acabou. Aquela mulher se enfraquece. Então, homem agressor não é bom pra nada, nem pra ninguém. Não tem que estar em espaço nenhum. Não tem amigo covarde, não tem amigo agressor. Exato. Doutora, obrigada demais É pela sua isso. participação aqui. Quando eu pensei em falar sobre esse assunto, logo veio o seu nome na minha cabeça, porque eu me lembro muito bem dessa mulher forte, inspiradora, que fala mesmo, que vai pra cima, que defende a população do DF, defende a mulher. Na delegacia já defendia e agora também no parlamento. Muito obrigada por ser essa mulher tão forte e inspiradora. Obrigada mesmo. Doutora Kívia, para a gente finalizar também, enquanto a doutora está lá na luta por um braço ali na Câmara Distrital, Sim. você nas redes sociais ali Exato. também, educando e ajudando essas Educando e mulheres. ajudando. Sempre, pronta. Esse agora é um propósito. Exato. Obrigada, Nada, doutora. rede social Obrigada. Obrigada a posso? vocês. Claro, por favor. Doutora Jane DF, me encontre lá eu converso, dou resposta, ouço sua reclamação, te guio pela essa rede de proteção. Doutora Jane DF, tudo extenso. Estamos lá com vocês. E, doutora Kívia, foi um prazer Prazer conhecer meu. você. Prazer A sua meu. história é inspiradora, a sua força. Não o que aconteceu com você, mas a Sim. força que você teve para sair e de transformar isso em força para outras mulheres. Minha senhora muito também. louvável. Foi um prazer conhecer uma pessoa tão incrível, tão humana. É isso. E nada, Obrigada. querida, você Ah, fofa. é fofa, maravilhosa e buscando temas tão Obrigada. importantes. Continue. Obrigada. Vamos juntas, Vamos. todas, lutando aí pelas mulheres, pelas crianças, para a gente ter uma sociedade mais justa e melhor de se viver, né? A Sim. gente precisa realmente, e com a violência não vai ser possível. É Obrigada, obrigada, e Obrigado. até os Até. nossos próximos podcasts. É isso.